Irmãos, a gente vai começar a falar hoje sobre confiança total. Lembrando que a gente está falando sobre o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, que está lá em Mateus, capítulos 5, 6 e 7. E nós viemos já de um mês atrás, né? Deve ser a 6ª semana essa, se eu não me engano, e que a gente está falando sobre o discurso de Jesus, o ensino de Jesus para os seus discípulos. E aí eu vou abrir aqui a minha colinha. A gente vai estar abrindo em Mateus, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 34. Importante também dizer que esse sermão, ele fala das leis, dos ensinos, de como um discípulo de Cristo precisa se corresponder ao seu chamado de discípulo, de súditos do rei. Então, assim, isso tem a ver com pessoas que foram encontradas por Cristo e que receberam as suas leis, as leis que vão reger o reino futuro, mas o reino que já está entre nós. Então, são leis que não têm a ver com o reino que vai vir somente, mas com esse reino que já está aqui. Nós já estamos sendo pessoas que estão sendo treinadas, ensinadas, para então a gente conseguir estar nesse lugar, nesse reino que vai vir. Então é como se a gente estivesse sendo preparados para isso, sabe? O Daniel fala sobre o Espírito embelezar a noiva, né? E eu creio que esse é o tempo que a gente está sendo embelezado. E assim, obrigada, Mel. E assim, para a gente cumprir essas leis, nós precisamos realmente ter essa convicção de que Cristo foi quem deu essas leis. É muito interessante, estava pensando sobre isso, porque a gente conhece as cartas de Paulo, as cartas de João, a carta de Judas, e os profetas, tudo isso, né? A escritura toda, ela é inspirada. Mas quando a gente vê assim, Jesus, o próprio Jesus se aproximando, estando ali com os seus discípulos, falando com ele, eu penso assim, gente, é outro nível, né? O nível só porque Jesus, não que os outros não sejam importantes, a escritura é inspirada, mas você imagina Jesus ali chama, né, a multidão, mas os seus discípulos se aproximam e ele começa a ensinar, né? Olha, vocês devem andar assim, vocês devem se comportar dessa forma, e assim, olho no olho ali, pertinho dos discípulos, assim, é uma coisa assim que a gente precisa atentar muito, porque é o próprio Jesus dando ensinamentos. Então, mais uma coisa que a gente precisa ter atenção, que não é, né, ainda que seja importante, mas assim, é Jesus ali, gente, é Jesus. É o dono de todas as coisas, é o Senhor sobre a criação, é o dono do universo, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o Criador de todas as coisas. Então, assim, vale a pena a gente corresponder a essa palavra, né? Então, aqui, eu queria que a gente visse o contexto que fala que Jesus estava com a multidão. Ele estava com a multidão e então ele sobe a um monte e os seus discípulos se aproximam dele e ali ele começa a ensinar as leis que regem esse reino. A primeira coisa que eu aprendo aqui, antes de entrar aqui no texto, é que nesse versículo, no início que o Juan falou sobre as bem-aventuranças, lá no primeiro versículo, capítulo 1, você não precisa abrir não, diz assim, 5:1, quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte e havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. Então havia uma multidão, uma multidão, e havia os seus discípulos. Quando Jesus sobe ao monte e ele começa a ensinar, quem é que se aproxima? Os seus discípulos. A multidão não se aproxima, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que os seus discípulos se aproximam. Então a primeira coisa que a gente precisa entender que para cumprir essas leis, essas ordenanças do Sermão do Monte, precisamos ser discípulos que se aproximam, que têm um relacionamento com Cristo. Porque nós cantamos aqui que nós somos transformados de glória em glória quando vemos o Senhor, quando contemplamos a sua beleza. Então não existe, a gente não tem capacidade nenhuma de cumprir essas bem-aventuranças se nós não formos próximos, discípulos, estarmos perto de Jesus. Tá? E a gente precisa ter esse entendimento, porque existem pessoas que se esforçam para fazer, mas elas não querem ter um relacionamento, elas não querem se relacionar com Cristo, com o Espírito, com o Pai, com o Filho, com o Espírito. Então assim, não tem como a gente tentar com a nossa própria força. A gente vai se dar mal, essa é a verdade. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, nós precisamos ser discípulos. E ali Jesus estava falando para os discípulos dele, amém? E todos nós aqui queremos que somos esses discípulos também, porque não foi somente para aquela época, é para nós, a palavra de Deus ela é sempre, né, para todas as gerações. Então nós vamos ler lá, versículos 25 do capítulo 6, até o
34. Diz assim: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E, de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema. Primeira coisa que a gente queria falar, eu quero falar sobre eu vou tentar falar de versículo por versículo, tá? Fazer mais uma exposição. Primeiro versículo aqui fala assim: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos. E aí ele começa por isso o quê? Por isso que vocês não precisam ficar ansiosos. E aqui, se você for ver nos versículos anteriores, por que vocês decidiram servir a Deus e não as riquezas? Porque vocês decidiram servir a Deus e não a Mamon, versículo 24 fala sobre isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, por isso, porque vocês decidiram me escolher, porque vocês decidiram juntar tesouros nos céus e não na terra, por isso eu vos digo, vocês não precisam ficar ansiosos. Por quê? Porque eu sou o Deus de vocês. E aqui ele fala assim, é muito claro que ele fala assim, não se preocupem, não fiquem ansiosos. E eu comecei a ver sobre ansiedade, eu sei que tem psicólogos aqui, eu não sou psicóloga, mas eu li muita pouca coisa sobre isso, mas eu comecei a ver que ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro. É alguém que se preocupa demasiadamente com o amanhã. É alguém que hoje, de repente, está pensando já o que vai ser daqui a pouco, o que vai acontecer mais tarde. É como se eu estivesse aqui e falasse assim: será que quando eu chegar em casa vai estar tudo bem? Porque os irmãos sabem o contexto que eu moro, né? Será que vai estar tudo bem? E aquela crise, E você pensa em amanhã, a conta que vai vencer amanhã, como é que vai ser? A pessoa já sofre por antecipação. Ela fica muito ansiosa com coisas que vão acontecer daqui a um mês. Ela nem sabe o que vai acontecer. Então, são pessoas ansiosas. Preocupação excessiva. É um desespero excessivo pelo futuro, né? Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou conseguir fazer aquela faculdade tão sonhada? Não é só uma preocupação normal que a gente tem, mas é algo que tira a pessoa, sabe? Tira o sono da pessoa. É algo que realmente assim, tira a paz da pessoa. É algo que distancia a pessoa, inclusive, de Deus. Ela deixa de orar, ela deixa de buscar, ela deixa de congregar, ela deixa de se reunir, porque a mente dela está focada no que vai acontecer no futuro, nas preocupações do dia a dia. E aqui, eu vou só procurar onde que eu coloquei aqui. Diz que no Brasil há mais de 18 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. Assim, quando eu li essa informação, não sei hoje como é que está, não sei se a Mel confirma, né? Não, né? Mas assim, o Brasil ele é recorde, acho que está em primeiro lugar na questão do transtorno de ansiedade. São mais de 18 milhões de brasileiros com transtorno de ansiedade. Eu acho que é um número muito alto, né? E assim, acredito que nesse meio existem pessoas cristãs. Não acredito, com certeza. Então, assim, é algo que a gente precisa ter um olhar muito, sabe, muito minucioso, prestar muita atenção em relação a isso, porque a ansiedade realmente assim, é algo que precisa de um tratamento. Existem médicos para isso, terapia para isso, claro, a gente precisa buscar o tratamento, mas a gente precisa também entender que Jesus ele nos chama atenção contra
essa ansiedade, esse fator desesperador das nossas vidas, quando a gente realmente assim se desespera pelo futuro. Eu não sei se, né, alguém aqui age dessa forma. Eu já fiz muito isso, já está cheio, né? Eu acredito que todos nós já passamos por esse tempo. Existem pessoas menos, existem pessoas mais, mas todos nós, acredito que já passamos por esse desespero, essa preocupação excessiva pelo dia de amanhã, de perder o sono, de não conseguir dormir, de dar tremor, né? Você fica tremendo por causa dessa ansiedade, você não consegue, sabe, se alimentar direito, você perde o senso de viver, inclusive. Então, isso a gente precisa ter esse olhar para Jesus, que fala para a gente não ficar ansioso. E aí eu coloquei assim, preocupação excessiva com o futuro, eu já coloquei isso aqui. O Brasil lidera o ranking, também já falei sobre isso aqui. E aí eu quero falar sobre por que nós não precisamos nos preocupar. Por quê? Primeiro porque Jesus fala para a gente não se preocupar. Quando a gente se preocupa, ele está associando uma falta de confiança nele, uma falta de servir a ele. Logo, se eu não sirvo a Deus, eu estou servindo o quê? As riquezas, estou servindo a Mamon, que é considerado um senhor. Ele está comparando ele com o senhor da riqueza. Hoje é uma corrida muito louca por causa disso, né? As pessoas querem enriquecer a todo custo, as pessoas gastam seus bens para poder ter uma vida melhor. E Deus não é contra isso, Jesus não é contra você ter uma vida melhor, contra você planejar. A gente tem que deixar isso claro. Deus não é contra você estudar, você fazer faculdade, você desejar ter uma família, nada disso. A questão é quando você coloca o seu coração nessas coisas, a disposição do nosso coração. E aqui Jesus é muito claro quando ele fala, vocês não podem ficar ansiosos, porque vocês já me escolheram, porque eu sou o seu Deus. Então, primeira coisa, por que não ficar ansioso? Porque Ele é o nosso Deus. Eu vou pedir para vocês participarem comigo, se alguém puder ler alguns versículos, ler alto para todos possam ouvir. Mas por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Eu queria que a gente abrisse lá Salmos 24:1, Romanos 11:36, 1 Crônicas 29:11. Quem vai ler, por favor, os versículos? Salmo 24:1. Levanta a mão. Thaísa. Quem vai ler Romanos 11:36? Rápido. Isso, Yuri. Quem vai ler 1 Crônicas 29:11? Mel. Quando você achar, você pode ler. Então, por que ele fala para a gente não ficar ansioso? Primeiro, porque ele é o dono de todas as coisas. Pode ler. Próximo, Romanos 11:36. Yuri. Uhum. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, por que a gente não precisa ficar ansioso se nós temos um Deus verdadeiro, o nosso Senhor? Porque Ele é o dono, criador de todas as coisas. Tudo é dele, tudo é do Senhor. Tem até uma música que canta isso, tudo é teu, né? Tudo é do Senhor mesmo. E outra coisa, não é somente o criador e dono de todas as coisas, mas Ele é aquele que também sustenta essas coisas. Ele sustenta toda a sua criação. Ele é aquele que garante para nós que nós não seremos abandonados por Ele, em hipótese alguma. Está lá em Hebreus 1:3. Quem puder ler, quem pode? Pode repetir a pessoa, não tem problema. Hebreus 1:3. Então, aí fala que Ele é o sustentador de todas as coisas. Então, se Ele sustenta todas as coisas, se Ele é o criador de todas as coisas, se Ele é o que fez a natureza, o alimento, Ele que, os donos de todas as grifes aí,
é Ele que deu, né? Tudo vem da mão dele. Não existe nada que tenha sido mérito do homem. Não foi o homem que construiu, não foi o homem que, ainda que ele tenha colocado esforço, mas a origem vem de Deus, não tem jeito. A força é Deus que dá força para adquirir riquezas. É Deus que dá capacidade para as pessoas criar, né? Ou seja, criar aquilo que já está criado, já reproduzir. Então, assim, a gente não precisa ficar ansioso por causa disso, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Foi Ele quem criou todas as coisas. E aqui, eu lendo sobre essa questão, o texto, estava lendo o livro Sermão do Monte, e ele fala sobre 2 argumentos que Jesus usa aqui. Ele usa o argumento do maior para o menor, e ele usa o outro argumento do menor para o maior. E nesse argumento aqui, é do maior para o menor, que ele fala assim, não fiqueis ansiosos. Por quê? Porque não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Ou seja, o que vale mais, a vida ou o alimento? O que vale mais, o corpo ou as vestes? Então, se Ele te deu a vida, Ele não pode te dar o alimento? Se Ele não te fez esse corpo que você tem hoje aí, Ele não pode te dar as vestes? E são coisas básicas que Jesus está falando aqui, né? Coisas que a gente precisa para viver, para sobreviver, para viver, para estar bem, de repente. Então, a gente começa a pensar, gente, o Deus que dá o maior, Ele não pode dar o menor? Deus que criou a gente, nós estamos aqui porque Ele nos criou e nos formou, Ele nos deu a vida, Ele nos deu, sabe, o direito de nascer, Ele escolheu que a gente nascesse. A gente não nasceu por um acaso, né? Nós nascemos com um propósito, e Deus nos fez viver, soprou sobre nós o fôlego de vida. Será que para Ele alguma coisa é impossível? Será que é difícil para Deus resolver uma situação financeira que a gente tem? Será que é difícil para Deus te dar uma roupa nova? Ele está falando disso aqui. O que realmente assim tem roubado de nós, sabe, essa convicção de que Deus é o nosso dono, de que nós temos um Senhor. E o Senhor aqui, ele fala sobre aquele escravo que escolheu, ele foi comprado por um Senhor. E aquele Senhor, ele tomou a responsabilidade de cuidar desse escravo. Então, essa comparação para nós é isso. Nós não temos outro dono, só Ele é o nosso dono. Se Ele é o nosso dono, Ele cuida de nós. A gente não pode ter dúvida disso. Certo? Então, aqui fala sobre esse argumento do maior para o menor. E agora ele vai usar o argumento do menor para o maior, que ele vai falar sobre as aves e as flores do campo, os lírios do campo. E lá no versículo 26, ele fala, olhai para as aves do céu. Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. E ele começa a usar esse argumento, olha, você está vendo as aves? Elas não são os meus filhos, eles são criaturas, né? São aves. E eu cuido dela, eu alimento, elas não semeiam, elas não trabalham. Isso não quer dizer que Deus é contra o trabalho. As aves não foram feitas para trabalhar, o homem sim, é diferente, né? O Mateus falou sobre preguiça, aqui um livro que ele indicou sobre preguiça. Eu não li esse livro não, mas realmente preguiça não é de Deus, pecado. E aí, ele começa a falar para a gente, observa as aves do céu. Elas não semeiam e elas não se preocupam. Eu vi até um pregador falar assim, você já viu um bem-te-vi ficar com enxaqueca porque não tinha o que comer? Não, porque ele sempre tem. Eu nunca vi uma ave morrer porque estava com fome. Morreu por causa, de repente, alguém que caçou, né? Alguém que acabou prejudicando a ave, mas porque não tinha um alimento para ela, o Senhor garante que não falta, nem para as aves do céu e nem para nós. Se Ele é o Criador das aves e não falta, imagine Ele que é o nosso Pai. Aqui fala que Ele é o nosso Pai. E além de ser o Pai, Ele é um Pai bondoso. Ele não é um mau Pai, Ele é um Pai bondoso. E aí eu sei que às vezes a gente tem essa dificuldade, muitas pessoas têm, porque não tiveram uma referência de um bom pai natural, né, biológico. Só que a gente precisa entender o seguinte, antes do pai biológico existir, o pai celestial já existia. O pai celestial veio antes do pai biológico. Então, se você tiver essa referência de um pai espiritual, do seu pai celestial, né, o pai celestial, na verdade, você não vai ter carência, você não vai ter essa percepção errada do que é ter um pai.
Então, precisa ser restaurada essa paternidade também no nosso interior, no nosso coração, sabe? Você vê Deus como seu pai, porque isso não vai interferir na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Aqui fala, o meu Pai Celestial, Ele me alimenta. O seu Pai Celestial, Ele te alimenta. Ele não deixa faltar. Necessidade, você pode passar, mas fome, não. Fome, não. A gente não passa fome, a gente não passa por miséria, a gente não mendiga, né? O Senhor nunca viu. Tem um versículo que fala sobre isso, mas que o Senhor fala que, não sei se foi o Senhor que falou, mas que fala que nunca viu um justo mendigar o pão, não, passar fome, né? Nem a sua descendência mendigar o pão. Acho que é isso. Alguém, como que é? Qual é o versículo? Nunca vi um justo mendigar o pão. É isso, gente. Depois vocês podem ler, tá? Mas é isso. Achou? Pode ler, por favor, Mel? É outra versão, né? Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer. Dá no mesmo, né? Então, assim, nós temos um bom pai, tá? Então, esse argumento do menor para o maior fala sobre isso, observar as aves do céu. E eu queria fazer você pensar que observar as aves do céu tem a ver com também buscar o alimento. Então, o Senhor não está falando para você não trabalhar, não buscar, sabe? Porque existe às vezes um segmento que fala assim, mas eu estou orando e eu estou vivendo pela fé. E aí o Senhor vai enviar a chave da vitória. E aí vai vir um anjo do céu e vai abrir a porta de emprego e falar, olha, estou batendo a porta porque o emprego já está lá, só você ir lá e começar o trabalho hoje. Não. Existem muitas chaves de vitória que muita gente recebeu, até hoje a porta não foi aberta, até hoje o carro não chegou, gente. Então, assim, por quê? Porque ele fica esperando, não, estou orando. Tem que orar sim, tá certo. Eu estou orando, estou vivendo pela fé, tem que viver pela fé. Mas isso tem a ver com atitude. Né? A fé sem obras é morta. Então tem que haver ação, certo? E aqui, para não ficar, como o pessoal vai não ficar nas minhas palavras, nós vamos ler lá Provérbios 6, do 6 ao 11. Fala sobre o exemplo da formiga. Porque, gente, infelizmente, existem filhos de Deus que são preguiçosos, que não querem trabalhar. Então, acho que a gente precisa alertar também isso. Jovens que querem casar, tem que trabalhar, vai sustentar a família, ser o provedor. Né? Então, assim, a gente sempre fala... O pessoal está falando muito de casamento aqui na frente, né? Já percebi. Então, quem vai casar já está aí, ó, pensando nisso. Ó. Eu sei que não é a nossa realidade, né? Eu sei que o pessoal aqui é bem ensinado em relação a isso. Mas, de repente, alguém vai ouvir que, né, passa por essa realidade de preguiça. Vamos lá. Vamos ler a Bíblia aqui. Provérbios 6, do 6 a 11. Quem vai ler alto aí? Thaísa. Quem vai ler 2 Tessalonicenses 3, 10? Quem? Vamos, gente? Ninguém levantou a mão? Então eu vou chamar, hein? Juan. João 5,17. Evelyn. Alguém mais falou eu? Tá. E Gênesis 2... Não, deixa o Gênesis, que a gente já sabe que é o mandato de domínio, para a gente poder ganhar tempo. Quem pode ler? Vai lá. Provérbios 6, do 6 ao 11. Próximo. Isso, ó, que eu acho que é 3:10, né? Que eu falei. Quando ainda estávamos com vocês, não, se alguém não quiser trabalhar, também não pode. Isso, João 5,17. Então a gente vê aí, ó, vai ter com a formiga preguiçoso. Se você não quer trabalhar, também você não vai comer. Jesus falando, meu pai trabalha, eu também trabalho. E a gente não quer trabalhar? Então, assim, está bem explícito isso aqui. Não precisa nem fazer um comentário bíblico falando sobre isso. Está aqui, né? Então, assim, a gente precisa entender que as aves do céu, elas
elas fazem alguma coisa, elas vão buscar, elas não ficam no ninho esperando. Quem fica no ninho são os filhotes, porque são imaturos ainda, fica esperando, vem a comida na boca, ainda precisam crescer. Mas as aves do céu, que são, né, no caso, os pais lá, dos passarinhos pequenininhos, eles vão em busca do alimento. Tá? Então, assim, do menor para o maior, esse argumento. Se Deus, ele cuida das aves do céu, ele vai cuidar da gente também. Ele tem cuidado da gente e isso para nós assim é muito bom, porque a gente tem experimentado muito do que Deus, sabe, faz em nossas vidas. Deus é supridor, Ele supre, Ele é o provedor. Ele é um Deus muito, muito maravilhoso, sabe? Ele nos marca com coisas que acontecem. Eu tenho certeza que se a gente, assim, falar para alguém, contar testemunho de provisões financeiras, de empregos que foram, portas se abriram em algum momento que você estava precisando e Deus foi lá e interviu, e com dinheiro que de repente entrou na sua conta, Deus pode fazer isso? Claro que Deus pode fazer isso. Não é que Deus não possa fazer, tocar no coração de alguém e falar, olha, eu senti te abençoar com isso aqui, e você estava precisando naquele momento daquilo. Né? Eu assim, experimento muito de provisões assim. Até semana estava falando com a Scarlett falou, nós vivemos de milagres. Né? Até contar um testemunho aqui, eu tinha uma dívida para pagar, acho que uns 2 dias depois, alguma coisa assim. E aí eu falei, Senhor, eu preciso pagar, mas tá bom. Eu já fui um pouco ansiosa, hoje eu estou mais tranquila. Eu falei, eu vou dormir, está tudo bem, Senhor é meu Pai, e orando e falando, Senhor, está tudo bem. Mas aí quando foi num dia antes de vencer a dívida, aí eu vendi um negócio que eu tinha postado. E eu vendi, eu falei assim, caramba, eu vendi, mas ainda falta um valorzinho, falta R$16. Aí eu falei com a menina que comprou comigo, eu falei assim, que ela contou um testemunho, ela falou assim, nossa, isso aí foi de Deus que você postou, porque eu estava precisando e apareceu isso no seu Facebook. Aí eu falei assim, que legal, ela falou, olha, foi de Deus mesmo, porque é uma menina que estava precisando, mas aí a gente não estava conseguindo, mas na hora que eu vi o seu anúncio, aí consegui. Eu falei, tudo bem. Aí passei por um valor bem, bem baratinho, né? Bem simbólico. E falei assim, eu contei o testemunho. Então, eu nem conheço a menina. Então, eu também vou contar o meu testemunho, então. Eu estava precisando de um valor para poder pagar uma conta amanhã. Ainda faltou R$16, mas o maior eu já consegui. Ela, daqui a pouco chega lá o Pix, ela, vou mandar os R$16 para você. E completou a minha dívida. Eu peguei e paguei a dívida, glória a Deus. E é muito interessante, porque quando o Daniel falou que eu ia ministrar, no mês passado, quando começou a falar sobre isso, no mês seguinte, o meu esposo trabalha em um projeto social de escolinha de futebol, e aí tem um projeto que é pela prefeitura. E aí, no mês passado, a prefeitura atrasou o pagamento, tipo 10 dias. E aí, nesse mês, atrasou 15 dias. Falei, amém, isso está tudo bem. Mas também veio, Deus supriu tudo, não faltou nada, ainda teve para dar, a gente abençoou outras pessoas e ficou tudo bem. Então, assim, a gente começa a entender que, assim, se Deus cuida da criatura, da natureza, por que Ele não vai cuidar de nós? Sabe? A gente precisa ter essa confiança. E, às vezes, assim, teve uma pessoa que uma vez chegou para mim, e é lá em casa mesmo, né? E aí, de manhã, eu falei, tá tudo bem? Ah, não consegui dormir. Eu não vou falar quem é, mas de repente vocês imaginam. Não consegui dormir. Não é meu esposo, não. Não consegui dormir. Eu falei, mas por quê? Por causa das contas? Por causa das contas. Eu falei, tá, mas aí não dormiu, acordou. A conta já está paga agora de manhã? Não, o que adianta então não dormir? Ficou sem sono e ficou sem pagar a conta, porque o dinheiro não entrou na conta. Então, descansa, gente, né? Vamos dormir, vamos, né, confiar no Senhor, vamos descansar. Né? Não adianta ficar desesperado pelo que vai acontecer amanhã, porque não vai mudar em nada, sabe? Não vai mudar em nada. E aqui, eu estou até saindo aqui do papel aqui, porque às vezes não consigo ficar presa, gente, aqui no papel. Mas vamos lá. Por quê? Porque o Senhor fala para a gente não ficar ansioso. Por que não ficar ansioso? Porque com essa ansiedade a gente não consegue aumentar a nossa estatura e nem aumentar um curso da nossa vida. Né? Porque ele fala que pode ser um ou outro. Nenhum dos dois a gente consegue. Você ficando preocupado vai aumentar? Você vai conseguir viver mais um pouquinho? Você vai garantir que você vai viver mais um minuto da sua vida? Você vai garantir que você vai crescer? Uma estatura? Só quem é criança, né? E olha lá, depende. Porque não sabe nem se vai conseguir viver mais um tempo. Então, não adianta, a ansiedade, ela não ajuda, ela só atrapalha. Pode ter certeza disso. E aí, depois Deus fala assim, Jesus fala assim, é outro argumento do menor para o maior, que é sobre
os lírios do campo, versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe, e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Aqui ele fala sobre os lírios do campo, né? Eram flores muito bonitas que tinha na Palestina, e elas duravam mais ou menos 2 a 3 dias, pelo que eu vi aqui. E depois elas caíam no chão, as mulheres iam lá, pegavam aquelas folhas e colocavam no forno, era usada para assar pão, fazer comida, essas coisas. Então, por isso que está falando que esses lírios do campo, elas não duram muito, e fala que ela é levada no forno, tipo, não tem durabilidade nenhuma, e Deus veste esses lírios, essas flores. Se fosse assim, para quê? Você vai viver só 2 dias, para quê? Né? Fica bonito. Mas Deus tem essa preocupação de deixar beleza, ainda que dure pouco. Ainda mais nós que temos a eternidade dentro de nós. Então, assim, nós precisamos ter essa consciência de confiar no Senhor. E ele fala mais ainda, homens de pequena fé. E ele está falando aqui que os discípulos tinham fé. Eles só não tinham fé suficiente para a vida. Eles tinham uma fé salvadora, uma fé que eles tinham a certeza de que, não, Cristo é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, nós estamos com Ele, conseguimos a salvação, maravilha. Mas a salvação não é o final, a salvação é o começo de tudo, né? E aí a fé que ele está falando é o quê? Homens de pequena fé. Vocês precisam ter fé para a sua vida, para tudo. Fé de uma cura, fé para uma provisão, não é só fé para a salvação, que é maravilhoso, é importante isso, tá? Mas você precisa ter fé para você viver o seu dia a dia, a sua rotina diária. Ter fé quando você vai no hospital e ali você recebe um diagnóstico, né, de uma doença, e você tem fé, e você fala, Jesus, eu creio que o Senhor pode me curar, eu creio que o Senhor quer me curar, e você tem fé naquilo. Tá, e se não acontecer, continua mantendo a fé. E se não acontecer, você pode não ser curado aqui, mas na eternidade vai ser. Então, continue em fé, entendeu? Vale a pena. Então, essa pequena fé que Jesus está falando é uma fé realmente assim que muito limitada. Eu acredito que Deus, nesses dias, Ele quer aumentar a nossa fé em relação a isso. Sabe, acho que Hebreus, estava lendo hoje, Hebreus 11:3, 11:6, que fala que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se eu tenho fé, se eu me aproximo de Cristo sabendo quem Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, eu preciso entender isso. Então, Senhor, estou me aproximando do Senhor. Aumente a minha fé. Eu preciso de mais fé. Eu preciso de mais confiança. Porque quanto maior o seu nível de confiança em Deus, menos ansioso você vai ficar. Quanto mais entendimento de que você tem um Pai bondoso, menos ansioso. O Senhor vai começar a tirar essa ansiedade do seu interior. Né? E a gente precisa entender que assim, Jesus, Ele não dá uma sugestão aqui. Ele fala, não andeis ansiosos. Ele está falando, Ele está mandando, é uma ordem, sabe? É uma ordenança dele, é um mandamento. Você não precisa andar ansioso. Eu estou garantindo isso, você não precisa andar ansioso. Mas se você decidir andar ansioso, aí você que vai ficar ruim. Porque eu estou falando que você não precisa. E a gente precisa confiar no que Jesus está dizendo. Se Jesus está dizendo, gente, sabe, é Jesus. A gente precisa crer no que Ele está falando. E começar a experimentar da bondade de Deus, começar a experimentar das provisões de Deus, começar a experimentar das alegrias de Deus, porque eu sei que aqui ele fala sobre comer, beber e vestir, mas a gente na nossa geração vai muito mais além que isso, muito mais além. Né? Pode ser algum problema emocional, alguma dificuldade emocional que você tem, alguma dificuldade, sei lá, familiar, sabe? Pode não ser só nessa questão aqui, básica, mas ainda assim Jesus, Ele pode suprir todas essas necessidades, sabe? E te restaurar. Então, assim, a oração nessa manhã é para que realmente assim, o Senhor encontre o seu coração, aumente a sua fé, sabe? Te livre dessa ansiedade. Por quê? Porque Ele fala que quem procura essas coisas são os gentios. Sabe, quem busca viver atrás dessas coisas, de enriquecer, de ter dinheiro, de ficar preocupado com o amanhã, são pessoas que não conhecem a Deus. Gentios ali, e aqui também para nós a gente tem esse entendimento, são pessoas que não receberam a revelação de quem Deus é. São pessoas que não receberam a revelação de que Deus é um bom Pai. São pessoas que não conhecem Jesus. São até comparadas, são pessoas ímpias.
que não conhecem a Deus. Então, quando eu ando ansioso, Jesus fala assim, vocês não precisam ficar, pois os gentios procuram essas coisas. Os gentios é que procuram as riquezas. Os gentios é que decidiram servir a Mamon. Vocês não. Então, é algo que a gente precisa pensar, porque é sério. Se a gente não confia plenamente em Deus, não tem essa confiança total, nós estamos sendo chamados por Jesus de gentios, sendo comparados aos gentios, que não conhecem Deus. E nós conhecemos o Senhor. Então, que o Senhor aumente a revelação de quem Ele é para nós, para que a gente consiga realmente assim viver de forma que glorifiquemos Ele, glorifiquemos o Seu nome, sabe? Para que as pessoas possam ver isso em nós, de que nós somos iguais aos gentios, que vivemos, né? É igual barata tonta, desesperado, acorda já no desespero, não dorme à noite ansioso. A gente precisa contemplar mais a beleza de Cristo, estar mais perto dele. E aqui, ele coloca assim no versículo 31, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Deus sabe de tudo que nós precisamos. Tudo, 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 tudo. E aí você pode pensar, poxa, mas Ele sabe que eu preciso disso, eu pedi isso, Ele não deu. Então é porque você ainda não precisa. Se precisasse, Ele te dava. Se precisa, Ele vai te dar de repente mais na frente. E também se não precisar, Ele vai ver que não precisa, não vai dar. Então tudo bem. Porque às vezes nós achamos que nós precisamos, mas Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos, né? Então a gente tem que ter esse entendimento. Porque pensa, tem coisas que você pediu para Deus e que Deus não te deu, mas eu preciso. Não, você não está aqui? Não está com vida? Está com saúde? Não está bem? Então, porque não precisa. Não é o essencial. Existem necessidades que Deus supre. Claro, eu não estou falando que Deus não pode te dar coisas. Deus pode. Mas que o nosso coração não pode estar nisso. Voltado em ter coisas. Nós precisamos estar em Deus. E aí ele dá uma orientação para os seus discípulos e para nós. Ele fala, então o que a gente tem que fazer? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aqui o buscai é buscai hoje, buscai amanhã, buscai depois da manhã, buscai para sempre, buscai sempre. Não é buscar hoje, pronto, busquei e parei. Não, é uma busca constante. É uma perseverança em buscar o Senhor. Como que busca o Senhor? Orando, lendo Bíblia, congregando, tendo uma vida de devoção, de retidão, de ter um bom testemunho lá fora. Ontem até a Fabi, foi você que falou sobre um testemunho da empresa, né? Que as pessoas não aceitam pessoas cristãs porque tiveram mais experiências com os cristãos que deram péssimos testemunhos. Então, nós precisamos ser um bom testemunho lá fora. Imagina, né? Você chega na empresa, não, a gente não aceita crente. Por quê? Porque os crentes que vieram aqui era tudo mentiroso, tudo ruim, 7-1... Porque não buscam o reino de Deus. Porque se a gente busca o reino de Deus, a gente vai buscar as coisas que estão no reino de Deus. E no reino de Deus está relacionado às bem-aventuranças. Pessoas misericordiosas, pessoas mansas, pessoas humildes, pessoas que mais o quê? Que amam os seus inimigos, oram por ele, sabe? Tem a ver com tudo isso. É totalmente o oposto da sociedade, da vida que a gente vê, né? E às vezes a gente erra também nisso. Porque a nossa vontade é, como diz o Juan, bandido bom é bandido morto. Mas não, nós precisamos orar para que eles se convertam. Como dizia, né? Ele deu o testemunho dele já aqui. Então, e nós também. Quantas vezes dá vontade de falar isso? Quantas vezes dá vontade? A gente vê tanta injustiça no mundo, não é? Mas ainda assim a gente precisa pedir, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Então o Senhor fala, busca em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino. Pense nas coisas que são de cima. Ocupe os seus pensamentos com as coisas que são de cima. Mas aí, para ocupar as coisas, com os nossos pensamentos com as coisas que são de cima, a gente precisa olhar também o que a gente está olhando, o que a gente está assistindo, como a gente tem gastado o nosso tempo. Fala que os olhos são a janela da alma, né? Então, se a gente só vê coisa ruim, se a gente só vê coisas que não edificam,
Se a gente gasta muito tempo com outras coisas, até que sejam coisas boas, ilícitas, mas que não nos edificam porque roubam o nosso tempo, aí a gente precisa ter começar a cuidar disso. E aqui ele fala sobre isso, então. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema, ou basta cada dia o seu mal. Então, por que acumular problemas de hoje e de amanhã? A gente já tem os de hoje, vamos resolver os de hoje, vamos buscar resolver os de hoje. O de amanhã a gente vê, é outro dia, descansa. O que fazer? Então, vou dormir cheio de problema. Dorme. O que fazer? Jesus, quando estava na tempestade, o que ele estava fazendo? Dormindo. Ele sabia o pai que ele tinha. Mas é Jesus. Não, nós também sabemos o pai que nós temos, né? Ele nos deu esse exemplo de confiança. Então, nessa manhã, a gente queria estar orando, né? Por pessoas que, de repente, se sentem assim, ansiosas, que parecem, né? Estão no caminho dos gentios mesmo, sem esperança, perderam a esperança. Deixaram de buscar o reino de Deus, não dão mais importância à presença de Deus, não dão mais importância a estar com o Senhor, mas se preocupam demasiadamente com coisas do futuro. Eu oro para que realmente o Senhor possa organizar o nosso interior, reposicionar o nosso coração, a nossa mente ser calibrada novamente e a gente estar diante do Senhor. Porque, querido, se no Brasil existem mais de 18 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade, a gente precisa prestar atenção, a gente precisa orar por isso.